Bem-vindos ao podcast da Clínica da Mente, onde discutimos textos do nosso blog. E hoje com a doutora Catarina Graça. Olá, Catarina. Olá, Pedro. Catarina é psicoterapeuta em Lisboa, coordenadora da Clínica da Mente. E vamos falar sobre um texto que é as adições e o impacto na saúde mental, que a Catarina escreveu. E, Catarina, é um tema muito, muito importante, porque a ligação entre o impacto da saúde mental também não é assim tão evidente. Sim. Não é? Fala-se das adições, pronto, como se fosse um problema isolado, mas não é um problema isolado. Muitas vezes é consequência de um problema de saúde mental e provoca também problemas de saúde mental. Tem esta dimensão toda, não é? E já é um problema assim antigo, não é? Sim. Começou assim com aquele boom da toxicodependência e tudo mais, mas isto hoje em dia já se transformou em muitas coisas nas quais se pode uma pessoa tornar adicta. Portanto, quais são as principais adições que nos podemos lembrar agora, assim, em termos até de impacto grave de saúde mental? Olha, para além obviamente de estupefacientes, não é? De drogas, temos na berra, por assim dizer, a questão dos jogos online. Jogos online. Mesmo sem ser online, as raspadinhas nos cafés, porque na caixa, não é? Atrás da caixa do café tens toda uma panóplia de raspadinhas aliciantes com cores e a dizer que vais ficar a ganhar não sei quanto por não sei... Muitos prémios. Aquilo não é preciso nada, pegas numa moeda, raspas e é espetacular. Portanto, a própria forma como a raspadinha está feita, não é? Aquela coisa de raspar e não sei o quê. Será que vai ser? É uma adrenalina, não é? Eu acho isso tão mal, sabes porquê? Porque enquanto nos casinos o público-alvo que vai a um casino, beber um copo, ver um espetáculo, gastar dinheiro, é pessoas com rendimentos mais altos, há de tudo, mas enfim, tendencialmente é rendimentos mais altos. Exato. Estes jogos atingem um público-alvo muito baixo, rendimentos muito baixos. E foi feito até um estudo que de facto são as pessoas com maior carência financeira e de literacia que aderem a este tipo de adições ao jogo. Por isso deveríamos ter todos um bocadinho de atenção em relação a isto, não é? Eu preferia que o Estado patrocinasse a Santa Casa do que se fossem os pobres, não é? Exatamente. Não é? Era muito diferente, de facto. Era melhor, porque os jogos online, os casinos, são jogos, enfim, que vão buscar um público diferente. Uma pessoa da classe baixa não vai a um casino. Sim. E parecendo que não é? Mas de uma forma até se calhar um bocado óbvia, está a jogar-se com a fragilidade e com a vulnerabilidade daquela população. Claro. Imagina, tu vais ao centro do país, ou ao interior do país, no Alentejo, em que tens poucos estímulos, porque não tens, por exemplo, um teatro, um cinema, não tens assim e a raspadinha ginásio. É o único momento de tu vais ao café de emoção. Onde vais todos os dias, bebes o teu cafezinho, bebes ali um copinho, não sei o quê, pronto, jogar uma raspadinha. O momento do dia. Quantas vezes como acontece isto quando vou ao Alentejo? E depois as pessoas não sabem parar, porque eu já apanhei comportamentos porque gastam 5 euros, recebem 6. Exato. Quando recebem 6, gastam os 6, perderam tudo, mas ok, amanhã gastam 10 euros, recebem 15, voltam a perder os 15. E pessoas chegam lá a dizer, que eu hoje recebi a reforma, portanto isto hoje é que vai ser. E se não souber parar, pode estourar a sua reforma em 2 ou 3 minutos ali. É verdade. Isto é assustador, não é? E depois, obviamente, que gera uma frustração tremenda, não é? Porque parece, agora avaliando aqui o porquê da pessoa se tornar adicta, portanto, porque é que não nos tornamos todos? E está aqui alguma vulnerabilidade em cada um, não é? Sim. Se é uma pessoa que está a passar por uma dificuldade qualquer na sua vida, tem ali um vazio, se calhar encontra naquela esperança, não é? Naquele momento. Uma emoção prazerosa que lhes faz falta. E é assim que se cria uma adição, pelo prazer que me faz falta. Ora bem, sim. Depois, obviamente, o paralelismo com substâncias, que aí então há efetivamente uma recepção prazerosa, neurotransmissores, inclusive física, que fica registada. Tu com isto sentes isto. Portanto, vai buscar mais. E sem isto sentes uma ressaca. Ora bem, que não gostas. Estamos a falar de uma adição, quase que ninguém fala que é uma adição, que é o tabaco. Por exemplo. Não é? O tabaco só não é uma adição porque o tabaco é barato. Ora já não é tão barato, mas enfim. Mas é mais barato e mais aceito. Quase que ninguém pensa no tabaco como uma das piores adições que existe. Sim. Mas de facto, então poderemos então falar aqui de vários tipos de adições, não é?
Podemos falar da parte das drogas É isso. que trabalham na nossa neuroquímica. Exatamente. Não é? Tipo as drogas estupefacientes, as drogas cocaínas, ópios e tudo. Sim. A própria Desde o nicotinas. álcool, também é uma coisa que tu facilmente adquires no Isso. supermercado. Mas o álcool tem uma característica diferente da adição, que nós podemos explorar isso. Porque o que é que eu acho que... Qual é a diferença entre estas adições todas? É que, por exemplo, eu já fumei. Mas antes disso, um alcoólico, e quando nós vemos pessoas na clínica, alcoólatras, que querem sair desse estado, nós vamos sempre perceber que atrás deste consumo excessivo estão problemas de fobia social profunda, de angústias profundas, e as pessoas, principalmente os homens, que têm esses consumos mais no álcool, para resolver esses problemas emocionais, já que as mulheres pedem ajuda no psicólogo, os homens pedem ajuda no álcool, Pois, não é? As pessoas que bebem em excesso fazem-no, e de forma recorrente, pela nossa experiência na clínica, fazem-no porque, se explorarmos bem, esta pessoa sente um estado emocional que não consegue suportar. E estamos a falar de fobia social, de timidez severas, em que o álcool tem o efeito desinibidor social, portanto as pessoas bebem excessivamente para conseguir encarar e socializar e estarem mais melhor. descontraídos. E serve também para minimizar os estados de ansiedade e de depressão que as pessoas muitas vezes se encontram. As pessoas, quando descobrem que bebendo à noite já não sinto tanta angústia, então são capazes de beber uma garrafa de vinho, duas garrafas de vinho. Mas é aí que está o problema, que é, há uma aprendizem, não é? Aprenderam? Fica apreendido, Isso. não é? Tu fazes isto e sentes aquilo, Isso. portanto repete. E é aí que está o perigo. Mas é para distinguirmos aqui os diferentes tipos de drogas, porque eu quero falar das drogas químicas, que são um bocadinho diferentes do jogo e do álcool. São um bocadinho diferentes. No fundo vai dar ao mesmo, mas são um bocadinho diferentes. Tudo adição, não é? mas Tudo com adições. consequências diferentes. O álcool é uma droga que serve para neutralizar uma emoção, um estado emocional prévio muito duro, nomeadamente fobia social, para a nossa experiência de fobia social, e estados de angústia, depressão, ansiedade. É utilizado de forma estratégica, não é? De forma Isso que eu queria estratégica, dizer, eu estou tão mal, mas eu sei, se beber uma garrafinha de álcool ao jantar, eu passo a noite melhor. Exato. Eu adormeço. Mas como disseste bem, uma garrafinha, podia ser só um copo. Porque é depois aí que se perde o controle. Pois, Percebes? mas é Começa-se que com um eu- copo, eu- mas depois eu- começa a ser uma garrafa, não é? Mas eu com um copo não consigo aliviar a dor que sinto. Pronto, estás a ver. Mas Percebes? é aí que está o perigo da situação. Não É é? perigoso, até porque os efeitos secundários de todas as drogas, mas principalmente sim, a do sim, álcool, sim. são terríveis. Mas as pessoas que sofrem do seu estado emocional, com depressões, ansiedades ou timidezes, resolvem o seu problema entrando num estado de alcoolizado. Sim. Não é? Agora, o álcool, a ressaca que o álcool dá é uma ressaca diferente do tabaco e uma ressaca diferente das drogas, porque o álcool dá uma ressaca, mas quem está na ressaca, em princípio, não quer beber mais, pelo menos enquanto está com aquele estado de ressaca, porque aquela ressaca, não estamos a falar dos casos mais graves do alcoolismo, claro. dos casos menos graves, enfim. Já foi uma dor de cabeça que Uma dor nem de cabeça que consegui ninguém quer ouvir trabalhar. falar mais em álcool. Pois, Portanto, mas ainda estamos no parâmetro mais ou menos saudável da coisa, não é? no início, Pois. mas pronto, mas pelo menos quem consome, só nos casos mais graves, cirrose e tudo, é que já há aqui um Pois, problema. para não estares na ressaca vais beber mais outra garrafa. É Mas igual isso é nos aos estados outros. mais graves ainda. É isso. Mas agora, se pensarmos nas adições do tabaco, por exemplo, e há bocado estava a dizer que eu comecei a Do fumar. tabaco, exato. E fumei porquê? Fumei porque estava deprimido aos 18 anos quando comecei a fumar? Não. Porque era ansioso? Não. Então, porquê que eu fiquei viciado? Fiquei viciado apenas porque, apesar de os primeiros cigarros que eu fumei, para estar integrado no grupo, toda a gente fumava, eu também Pronto, lá está. experimentei. Isso. Foram prazerosos, deram prazer. Eu só comecei a ficar viciado quando comecei a ter desconforto.
Quando não fumavas? Quando não fumava. Ok. Ou seja, e depois isto é estudado, quem fuma um cigarro por dia, ao sexto dia está viciado. Pois. Porque o organismo habituou-se a receber exatamente. aquela nicotina, E aquela pede-se. droga, Pois. e a certa altura habituamos com a recorrência do uso, Exato. o organismo habitua-se a obter aquela droga. Sim. E então a ressaca cria-nos obsessões. É isso. Obsessões são pensamentos que temos, obsessivos, quer dizer, constantes, para um determinado comportamento. E neste caso, quando o corpo precisa, ou acredita que precisa, ou gosta de Manda-te ter o sinal. determinada droga, manda-me sinais para o meu cérebro, Ora bem. para me E tu criar repetes. pensamentos para que eu tenha um comportamento Sim, que é sim, fumar sim, mais. sim, Portanto, e a partir daí, por habituação de uma droga, nomeadamente a nicotina, que é das mais leves, provoca, ou seja, esta adição é provocada pela neuroquímica, Sim, pelo nosso cérebro que quer mais daquilo. E é por isso que te digo que as adições às substâncias acabam por ser mais complexas, porque tu tens dois tipos de hábitos. Aquilo que o teu organismo se habituou a receber E que o teu obriga-te a ter. comportamento ao qual tu te habituaste que mantém a adesão. Isso. É uma simbiose. Ora bem. O meu corpo quer e eu dou. Isso, do género, se tens o maço no bolso, é fácil tirares de lá um cigarro. Isso. Se tu não tiveres maço nenhum, tens que andar, se calhar, à procura de alguém que te dê. Portanto, e aí abre já aqui uma brecha para a forma de tentar colmatar adições, que é tornar o hábito difícil. Se tu não tiveres álcool em casa, se tu não tiveres nicotina ao pé de ti, se não comprares drogas, torna tudo muito mais difícil. Portanto, é um hábito aqui, na questão das substâncias, conjunto, e por isso é que também é mais difícil de intervir. E é mas muito mais difícil de tratar. Porque há um problema neuroquímico, não é? Em que o nosso corpo tem que se desintoxicar, tem que se Exato. desabituar Da a ter aquela substância. substância, e um problema de comportamento, Ora bem. que tem que conseguir resistir à nossa neuroquímica, Isso mesmo, não é? tal e qual. À nossa obsessão para obter determinada substância. Ou seja, e o trabalho tem que ser Nestas duas frentes. Sim, Ou seja, sim, quem quer sim. deixar de fumar, quem quer deixar das drogas, tem que haver uma desintoxicação física primeiro, para Exato. que o corpo se liberte do hábito de pedir, e tem que haver um comportamento contraditório de nunca mais vou dar Ora isto. bem, Portanto, ora mas há bem. estas adições, Ah. tabaco, drogas, tabaco e drogas, também é a mesma coisa, álcool e comportamentos. Ou seja, há adições, estamos a falar de drogas e álcool, estamos a falar em consumos, não é? Estamos a consumir Exatamente. coisas, não é? Mas no jogo, quais outras adições que poderemos falar que Olha, não sejam de consumo? O jogo, já falamos do jogo. Sim. O jogo, a adesão a redes sociais, que parece que... Porque às vezes pode haver uma desvalorização disto e isto tem mesmo muito impacto, porque as redes sociais hoje em dia, para além de serem uma máquina de fabricar dinheiro, não é? As pessoas não olham para as redes sociais como uma máquina de fazer dinheiro, veem Sim. como, vou saber da vida daquela pessoa, olha que engraçado, não sei quantos foi não sei aonde, mas não estamos a traduzir o que é que aquilo significa, não estamos sequer a perceber que aquela pessoa às tantas vê aquilo ou faz aquilo como um trabalho porque está a publicitar o X sítio para onde foi, ou o hotel, ou aquilo que comprou, ou o produto que está ali subtilmente a mostrar e que tu vês, que brincos estão giros, não sei o quê, vais logo tentar saber e perguntas à própria da influenciadora, olha, mas onde é que são esses brincos? Quantas vezes elas dizem, então, recebi muitas mensagens a perguntar de onde é que era este casaco. Isso. É daqui. E deixam lá o link. Às tantas ninguém perguntou, mas como faz parte da publicidade, pimba, põem lá. Portanto, isto é preciso ter muito cuidado, porque é uma forma mascarada de adição. Quantas situações até já me perguntaram de pessoas, é normal, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ir às redes sociais? É normal este tipo de comportamento? E vou até mais longe. Repara, eu tenho pacientes com problemas, vamos falar, por exemplo, a nível de perturbações alimentares, que se registre que a pessoa está nas redes sociais à procura de comparação, do género, o meu corpo é assim, mas eu quero o meu corpo como aquela pessoa. Isto, a nível de uma pessoa que tem uma perturbação alimentar, tem um impacto tremendo. Muito. Porque tu comparas o corpo daquela pessoa e se ela mostra que é tão fácil assim atingir, porque depois não é mostrada a realidade da situação, então eu também não vou comer mais, que é para conseguir ter aquilo. Como se ela diz que não come e está ali impecável, eu também vou fazer o mesmo.
E isto é perigosíssimo, percebes? Portanto, isto é também uma forma de adição. É de repente tu esqueces de ti, da tua personalidade, daquilo que te fazia bem Ficamos e tornas-te tóxico. adictos É. a um determinado comportamento. Desvalorizas as coisas boas que tens na tua vida porque se aquela pessoa tem aquele estilo de vida, comparando com a minha, eu não faço nada daquilo, então a minha vida não presta, não é suficientemente boa. E isto tem um impacto tremendo. Portanto, falas-me de outros tipos de vício e este é um dos que na nossa atualidade, no século em que nós estamos a viver, e nem sei até onde é que isto não vai parar, em que é super necessário fazer-se um detox. Eu, por exemplo, ainda há bem pouco tempo, apaguei 100 pessoas que seguia no... Porque eu nem me apercebi, mas como raio é que eu vim parar aqui? Porquê é que eu sigo esta pessoa? Não me acrescenta nada à minha vida, então mas por que raio? E comecei só a seguir coisas relacionadas com psicologia. Sabes? Porque... Dava-te valor, acrescentava-te valor. E que é interessante, percebes? Sim. E que te dá alguma coisa, não há ali uma cobrança de nada do género, não, frases motivacionais, estou a falar de coisas assim deste género, livros na nossa área, coisas que realmente se calhar vale a pena investir. Portanto, tu tens que filtrar muito bem que tipo de informação é que te está a chegar. E até te falo de outro tipo de adições, as notícias. Quantas vezes vês tu pessoas reformadas ou mais idosas que de facto se calhar estão mais ali dispostos porque não... Haver determinados canais que só falam determinados assuntos. Não, e cá as tantas têm que ligar a televisão porque já não estou bem se não souber o que é que se está aqui a passar. E depois entram ali em níveis de ansiedade porque como assim está uma guerra e se a guerra vem para aqui? Percebes? Portanto, é também uma forma de adição. Sim. É uma forma de adição. Tudo o que te possa levar a criar um hábito tóxico e que te faça desinvestir de coisas saudáveis, na minha ótica já é uma adição. E que não consigas sair desse comportamento de forma voluntária. Sim. Por exemplo, tenho que ir ao ginásio X dias porque tenho um problema de costas e tenho que ir. Vou amanhã, pronto, amanhã eu vou. Estamos a alimentar um mau hábito e estamos a ficar viciados nele. Portanto, é uma adição. É uma adição a procrastinar a tua decisão de fazeres bem a ti próprio. E é isto que é tão controverso e tão... cria um dilema, não é? Tão incongruente numa pessoa que se vê no meio de uma adição. Eu sei o que é que tenho que fazer, mas depois vejo-me a fazer outra coisa. Então, mas podemos dizer que as adições, parte delas, ou a maior parte delas, se não todas, servem como uma compensação emocional. Sim. Ou seja, eu tenho uma dor... e vou utilizar este comportamento para minimizar esta dor. Exato. Há bocado estavas a falar sobre as influencers, sobre as comparações nas redes sociais. As pessoas adictas a isso, ou que têm a facilidade de se tornarem adictas a isso, é porque de alguma forma aquilo está-lhe a tocar uma dor. Exatamente. Da sua dor da autoestima, da sua autoconfiança. Tem que haver sempre uma identificação numa fase inicial. Tu sentes ali uma certa... necessidade de ver. Isto toma aqui qualquer coisa. Isso. Portanto, aquilo tocou-te ali em algum aspecto, foi ali empático que com eu alguma... necessito. Ora bem. E é aí que a pessoa depois, entre aspas, é apanhada. Portanto, já se caiu na teia do problema. Portanto, então em termos até de avaliação, nós que em algum momento da nossa vida sentimos-nos aditos a álcool, a drogas... Os hábitos, a comportamentos que não queríamos ter, e todos eles que não queríamos ter, mas que não conseguimos sair daquele comportamento. Temos que fazer sempre uma análise profunda para perceber o que é que eu estou a tentar colmatar. É isso exatamente. Mesmo, isso ou seja, o que é que me está a faltar emocionalmente que isto que eu estou a fazer e que não quero fazer me está a satisfazer. Ora bem, essa é a análise mais interessante que se pode fazer para quebrar esse padrão. E às vezes há realmente uma causa de caras, não é? Consegue-se perceber pela história, pela anamnese da pessoa, de onde é que vem ali aquele certo vazio. Quando tu depois também tens outros casos em que a pessoa pode não ter propriamente ali uma fragilidade, mas às tantas foi apanhado no meio deste sistema, percebes? Sim. Porque isto é um sistema... Imagina, o tabaco, que estavas a falar há bocadinho, é muito antigo, antiquíssimo, não é? Mas foi vendido e incutido às pessoas. Como um comportamento bom, social. As pessoas morriam de cancro do pulmão e não sabiam que era por causa do tabaco. Os carros começaram a ser vendidos com aquela pipetazinha que agora não sei como é que se chama, aquela coisinha... O isqueiro. O isqueiro, exatamente. Como assim? Porquê que o carro já vem com aquilo lá? Porque as pessoas fumavam todas e era aceite. Os aviões, os comboios. Isso, estás a ver. Portanto, isto é tudo uma máquina, não é? Também de capitalista, não é? Portanto, o capitalismo hoje em dia, isto é completamente incrível. Os viciados para as empresas dão dinheiro. Claro. Alguém viciado em sapatos, que compra milhares de sapatos, dá muito dinheiro à indústria dos sapatos. Não vais mais longe. Estás em casa no sofá, mandas vir garrafas de álcool, vem lá
aquelas empresas, bicicletas, Sim. motas e tudo mais, e entregam-te em casa, tu nem tens que te mexer. Isto hoje em dia parecia-me de giro quando começou. Epá, sério, olha, eu estou a precisar de ir buscar uma agenda ao supermercado e não tenho que lá ir e é só mandar vir e vem-me entregar à porta. Espetacular! Mas e as consequências disto hoje em dia? Eu já tive imensas pacientes que tiveram que lutar para apagar essas aplicações para não caírem na asneirada de se viciarem a mandar vir coisas aliciantes e bolos e bolachas e coisas. Percebes? Porque Portanto, depois estavas a falar das raspadinhas e das cores das raspadinhas e da facilidade com que se aliciante. compra. Ou seja, as empresas tornam o que aliciante. querem é potenciar a adição Ora aos seus bem, produtos. ora. E a pessoa até pode nem ter um perfil, mas porque aquilo se tornou fácil e é um hábito simples, E está vem-se a apelativo. cair. E depois tem aquelas promoçõezinhas, não é? Compras assim e tens assado, então olha, isto até está em conta, pronto. Começas a criar um mau hábito. Isso. E é para estas coisas que todos nós temos de estar atentos, porque todos nós podemos cair numa adição. Não é preciso termos uma lacuna na nossa história de infância, do estilo educacional dos nossos pais. Não é necessário que isso tenha acontecido. Pode ser qualquer um de nós, a pessoa mais estruturada a nível psicológico, pode cair numa adição. Sim, pode ser levada a ter estes comportamentos sem se aperceber. Ora bem. Bom, mas a partir do momento, então, aqui da nossa história, Fechando o tema. fechando aqui o tema, o que nós temos que compreender é sempre que consideremos que estamos a ter comportamentos tóxicos para nós próprios que nos prejudicam de alguma forma, temos que fazer um estado de... Temos que entrar numa reflexão Isso. profunda, perceber porque eu tenho esta necessidade. Ora bem. E a ajuda de profissionais de saúde mental é sempre importante É, para tentarmos superar e não só superar, para percebermos E com saber uma outra visão de alguém de fora, Ora percebermos quais são as e razões que pelas quais fazemos ferramentas isto, não é? mobilizar para E quais são as conseguir travar. ferramentas que precisamos. Pode parecer fácil, não é? Eu estou habituado a isto, mas eu agora desabituo-me. Pois, Isso. e já podíamos ter feito ontem, no mês passado, há 2 anos e ainda cá estamos, não é? Exatamente. Portanto, é por Portanto, isso é o que somos alerta tão que queremos importantes. deixar. Sim. Catarina Graça, muito obrigado por Obrigada esta eu. desconstrução sobre Sim. este grande tema das adições. E nós vemos-nos na próxima. Até a próxima. Obrigado.